Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo 3 de FDC. Esse demorou, mas saiu. Fique conosco. Ei pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever, bater o martelo no sininho de notificações e dar aquele like matador. Compartilhem com seus amigos, vai ser lit. Só uma coisa importante, essa apresentação é só para fins educacionais, não tentando substituir a opinião de um profissional. Vamos lá, bora assistir! Olá, seja muito bem-vindo. Peço desculpas, eu estava com uma instance, mas a instance acabou sendo clonada de novo, né? Fizeram um refresh na instance. Eu perdi tudo e para conseguir os acessos aqui, mesmo tentando, demora um pouco, bastante inclusive. Em paralelo, eu tentei fazer em outra instance, estava prontinha para gravar, mas no dia seguinte fizeram um refresh de novo, eu perdi tudo de novo. Então fica nessa luta aí de você faz contando que o cronograma, né, que é passado aí seja respeitado ou não, e aí acabo perdendo, né? Mas consegui guardar aqui um conteúdo para poder mostrar para vocês e dentro do possível mostrar aqui a parte de execução do FDC, tá bom? O que eu quero compartilhar aqui, ó? A gente está fazendo o FDC e agora propriamente dito, dentro do FDC, o que vai acontecer? Nós vamos executar aqui o processo de importação no XML, tá? Eu vou mostrar aqui com vocês como é que, para vocês, como fazer esses processos. Mas eu achei interessante, eu já vou cair para o sistema aqui, mas eu achei interessante fazer um complemento e mostrar um pouquinho desse Management Fiscal Flow. Tá? É importante conhecer um pouquinho disso aqui, porque isso vai ajudar a entender como é que a aplicação funciona e também já evitar alguns erros que são muito comuns no trabalho da aplicação, tá? Eu vou dar pausa aqui, vou para a aplicação e aí a gente já fala sobre ele, tá? Compartilhando a minha tela aqui da aplicação, você vai ver o seguinte, dentro do FDC aqui, ó, eu vou entrar nele, quem ainda não teve oportunidade, eu mostro. A primeira coisa que vai aparecer aqui para você é um dashboard, um resumo das principais tarefas ou atividades que estão acontecendo ali dentro. Eu não tenho muito volume para te mostrar, né? Mas eu tenho aqui um processo que foi feito, outros que requerem atenção. À medida que você vai tentando importar os XMLs e eles vão dando erro, eles ficam retidos aqui, ó, esperando a sua ação, ou à medida que você vai acrescentando novos processos, ele vem acrescentando aqui, ó, como novos. Eu vou criar um aqui com você, e aí vai ficar um pouco mais fácil de entender, tá? De tarefas, tem basicamente essas informações aqui, ou Fiscal Flow aqui. Eu vou mostrar para você o seguinte, ó, eu vou fazer de trás para frente. Eu já tenho algumas ordens de compra criadas, então vai um pequeno disclaimer aqui. Para a gente chegar nesse ponto aqui, existem muita coisa acontecendo. Eu já narrei algumas, mas outras são importantes você avaliar. Até na própria documentação do docs.oracle.com tem uma série, uma listagem ali de eventos que devem acontecer. Tá? Compartilhando aqui com você, ó, no, digamos, capítulo 2, né? Checklist dos pré-requisitos, você tem toda a lista aqui que é mencionada pela própria documentação oficial. Então, aconteceu aqui no nosso caso uma série de eventos para a gente chegar até aqui. Faço o segundo parênteses. Para esse exemplo, eu não estou usando nenhum imposto. Então, toda essa parte de impostos aqui, ó, ela não foi feita. Tá? Eu não tenho isso feito. Porque senão ia demorar mais um tempo e eu ia perder de novo a instance. Tá? Algumas outras coisas aqui estão. Tá? Então, para te dar um panorama, na documentação mesmo, você vai encontrar esse checklist aqui. Perfeito? Voltando para a aplicação. O que eu quero frisar com você? Eu já tenho as ordens de compra, como eu mencionei, e o ideal seria eu entrar sem precisar digitar, por isso da automação do XML. Mas deixa eu mostrar primeiro como é que acontece, e aí eu vou fazer uma ponte
com esse assunto do fiscal flow que eu estava falando aqui agora. Tá? Ó, eu já subi uma nota de teste, né, fui ajustando algumas coisas para poder funcionar e eu mostrar aqui para você. Eu vou dar um mais aqui, lembrando, né? Isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo de forma manual, mas em teoria, o XML, à medida que ele é carregado, ele já preenche esses dados para você, perfeito? Então, vou simular aqui com você como se fosse o próprio XML trazendo esses dados. Quando ele trouxer os dados, basicamente vai vir uma linha aqui, como novo aqui, tá? Aqui já está capturado, ou seja, ele já disparou lá para o contas a pagar, mas eu vou explicar com calma. Então, ele vai trazer como novo e aí, a partir disso, você vai dar sequência no documento, tá? Então, vou simular aqui, ó, um novo documento. O número da nota fiscal vem aqui, tá? Ó, o Fiscal Flow. Esse Fiscal Flow é importante que você saiba qual é o fluxo que você vai usar. Por exemplo, usualmente a gente costuma usar o Standard, ou algumas pessoas também usam o Bookkeeping. Esse aqui, ó. Mas, Daniel, qual que é a relação desses caras? Aí que está a ponte que eu queria fazer com você, né? Não é só vir aqui e colocar o Standard. Eu voltei lá naquela opção do Management Fiscal Flow, é o ícone de tarefas, você clica nele na primeira opção, para te mostrar aqui o que são esses caras. Então, dá uma olhada no seguinte, ó, vou pegar, por exemplo, o Standard. Ó, Standard Complementary, tá vendo? O que é que tem aqui dentro? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Deixa eu voltar no meu PowerPoint. Eu fiz um pequeno resumo, e aí eu disponibilizo o PowerPoint aqui sem problemas. Quando a gente está falando desses caras, eu agrupei eles aqui de uma forma para te dar um highlight, né? E você se aprofundar. São pequenos, me chama menu degustação, né? Então, dentro daqueles Fiscal Flow, são esses aqui, eu quebrei aqui em basicamente 6 grandes grupos, tá? Pode ser que o pessoal aqui fale, não, você não poderia ter quebrado dessa forma, é diferente, etc. Tá bom. Eu quebrei, na minha apresentação, em 6 grupos. E esses 6 grupos, eles te facilitam o entendimento do que está contido aqui nos casos, perfeito? E vamos falar um pouquinho deles, ó. Quando você encontrar lá naquele Fiscal Flow, o cara falando sobre consignação, remessa de consignação, ele está falando deste tipo de documento aqui, ó. E aqui eu estou colocando uma observação, coloquei em cada um deles, ou tentei, se ele vai precisar de pedido de compra e se ele gera contabilidade e contas a pagar. Tá? Então, você tem um documento aqui, ó, consignação, a transferência aqui das mercadorias, um pequeno resumo do que é esse conceito da consignação, as aquisições, transações de aquisição, que podem ou não corresponder a uma ordem de compra e podem ou não envolver pagamentos. Tá? Dropshipment, tá? Isso aqui está muito famoso, em especial aí quem faz e-commerce, né? Viu aí que teve uma grande onda do pessoal falando, faça seu dropshipment, venha você, não sei o que, eu vou te ensinar a ganhar. Tem até numa rede social aí, a menina fazendo do 0 a 50 mil com dropshipment. Né? Então, você vai analisar esse cara aqui. Então, a pessoa acaba vendendo o produto, mas ela própria não tem estoque. Então, ela só intermedia, né? Os interessados, geralmente ali nas redes sociais, né? Aqueles produtos de maquiagem, né? Aqueles pincéis e outras coisas mais. Com essa onda do governo ter bloqueado o Shine, a AliExpress, Wish e outros mais, deve ter caído. Mas o pessoal estava faturando bastante com esse dropshipment, ou seja, ele intermedia, pega um fornecedor que já manda direto para você e ele não precisa ter estoque, então ele não queima dinheiro dele com estoque para ficar parado ou não. Então ele faz uma ponte direta. Se você procurar no YouTube, aí você vai achar um monte de gente com esse processo aí. Ganhe dropshipment, faça dropshipment e ganhe X valores aí. Você vai ver aí que tem do 1 a 1 milhão, tem um monte. Até um menininho aí, eu acho. Então, outro conceito aqui também. Frete, né? A gente sabe que o FDC trabalha com a parte de frete também. Material, né? Alguns tipos de materiais aqui. Você tem serviços prestados, mas lembre-se, quando for serviço, você não vai ter a passagem aqui no FDC por enquanto, né? Ela acontece direto no parceiro fiscal com contas a pagar. E também
você vai ter a parte de bookkeeping, que seria só a escrituração contábil. Tá? Então, todos esses conceitos que eu estou te passando aqui, para que serve então, Daniel? Deixa eu voltar aqui, ó. Porque quando você está trabalhando aqui, a primeira coisa que você deve fazer antes de começar a parametrização é o mapa. É o mapa fiscal. E veja que para cada grupo desses que a gente acabou de falar, você vai ter o CFOP, ó. Esse CFOP é o CFOP de quem está, do fornecedor, que está emitindo a nota para você, perfeito? Então, você vai ter aqui, por exemplo, ó, 5101, 5102. Então, você tem que fazer este mapeamento para você saber dos flows que existem, daqueles que eu te mostrei agora há pouco, esses aqui, né? Do flow que existe, quais são os CFOPs que você vai usar dentro do projeto que você está tocando e ao que eles correspondem, para que você possa ter ideia do fluxo, né? Como é que vai funcionar, quais grupos você vai fazer, porque o pessoal acha, no geral, que em teoria eu vou usar tudo standard. Aí acaba, por exemplo, o cara vai lá, fala, pô, mas eu não estou achando aqui o código tal, vou abrir chamado na hora, emperrou meu processo, etc. Quando você vai ver, a nota que você está movimentando, ela pode corresponder, por exemplo, ao 5923, ó, que faz parte do dropshipment, que não está no standard. Então, você não vai achar lá. Então, essa é uma sacada. Então, muita coisa pode ser evitada no sentido dos erros se você conseguir rastrear quais são os CFAPs que você vai usar e com esses CFAPs montar um book. Tem até alguns clientes que pedem para você inativar os flows que você não vai usar porque aquele CFAP nunca vai acontecer naquele cliente. De repente, é uma opção. Você deixa ativo somente aqueles contidos nos blocos e futuramente, se vier a usar um CFAP que está inativo, aí tem que abrir aqui, tá bom? Então, é interessante você ter esse mapa. Eu acho que eu extraí uma vez isso aqui para o Excel. Eu vou tentar achar aqui. Se eu achar, eu coloco o link aqui embaixo do conteúdo para você ter isso aí. Mas você sabe que isso vai se atualizando, né? A Oracle, ela vai colocando novos CFAPs à medida que os clientes vão solicitando. Mas acho extremamente importante essa dica. Mapeie as transações para que depois você identifique os flows e não se perca falando, deveria estar aqui dentro do standard, ele não está. E não, ele pode estar dentro do dropshipment ou qualquer outro, tá? Depende da codificação, perfeito? Bookkeeping é a mesma coisa. O que eu estou gerando não está aparecendo ali, etc. Então, às vezes, ele está dentro desses conteúdos aqui, ó, e você acaba, por conta de uso e costume, achando que deveria estar tudo sempre em standard, tá? Então, achei importante trazer isso para você. Outro ponto, cuidado ao inserir coisas aqui, né? Alguns você vai conseguir inserir, outros não. A recomendação do material da própria Oracle é, tendo a necessidade de incluir um novo código aqui, abra um chamado para o My Oracle Suporte, para que a gente possa apoiar o suporte, tá? Então, tem esse porém também. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu entrei nele aqui, ó. Tá vendo? Fiscal Flow. Então, deixa eu voltar aqui. Isso vai te dar muito alívio, porque a maioria das coisas que acontece, não vou falar 100%, mas grande parte é por conta desse mal entendimento do Fiscal Flow. Aí, primeiro passo, header. Eu vou colocar aqui, ó, 15/5/2023. Lembrando, pô, Daniel, eu vou ter que entrar na mão? Não, não tem que entrar na mão. Se você tiver o XML, ele vai carregar automático. Eu estou simulando aqui com você, eu vou fazer um manual e te mostro como é que faz o XML, tá bom? Neste caso aqui, como é compra de mercadoria, eu sei que é o código do Fiscal Flow que eu vou usar aqui, é o standard, tá? Compra de mercadoria está aqui, ó. Poderia ser nota fiscal complementar, então talvez você usasse alguns códigos que estão dentro do Standard Complementary, tá bom? Bookkeeping também tem, então tem uma lista ali, você dá uma olhada. A ABU aqui, essa instância aqui, eu criei uma ABU Shiba, para ver se incentivo você a fazer a sua generosa doação para a gente, né? Porque, ó, eu suei para chegar nesse ponto aqui, viu? Se eu te contar a história, você começa a chorar aí do seu lado.
A entidade legal, para aproveitar e otimizar o meu tempo, eu já usei uma que está aqui criada. A data vai ser hoje mesmo. E aí eu vou completar os dados aqui com o CNPJ. É importante também, no cadastro do fornecedor, você completar os dados. A documentação da Oracle, ela diz isso. Se você olhar a documentação lá, ela tem o print da tela, aonde lá no cadastro fornecedor você deve informar o CNPJ, né, as vinculações, etc, etc. Tudo aqui é muito sensível, tá? É aquele checklist, esse checklist aqui que eu estava mostrando para você, é que eu estou olhando ele aqui. Então, você tem aqui desde a geografia tem que estar certa, os estados têm que estar abreviados, tem que estar maiúsculo, municípios maiúsculos, o código IBGE tem que estar preenchido, tem uma série ali de atividade, checklist, qualquer desvio não vai funcionar. Por mais bobo que você possa achar, e eu também, é assim que funciona. Vou colocar o valor aqui de 240, porque eu tenho a PO criada de 240, tá? Então, ele tem aqui, ó, preenchi. O primeiro são alguns blocos, tá? O primeiro bloco é o cabeçalho da nota. De novo, para quem está chegando agora aqui, esse cara viria preenchido automaticamente do XML, tá? Com todos esses dados aqui, vinculados à BU, etc, etc. Ele vai preencher tudo isso aqui, eu vou salvar esse cara. Para cada caixinha dessa, você mexe e salva. Mexe e salva, perfeito? Então tá aqui, ó. Primeira carinha do FDC é esse cara. Se viesse importado, você ia encontrar exatamente isso aqui, desse jeitinho que tá aqui. Só que aqui você ia encontrar mais dados porque ele trouxe a informação de cabeçalho e linha, né? Aqui eu estou preenchendo elas. Mas eu vou mostrar como é que ficaria no final. É muito parecido, beleza? Segundo bloco, linhas. Linhas aqui, ele também viria preenchido. Eu vou simular aqui com você. Como tem ordem de compra, viria preenchido esses dados aqui, desde que seu XML lá na tag tivesse preenchido o número do pedido, tá? Eu vou entrar no XML e vou te mostrar. Caso contrário, você vai ter que vincular aqui na interface antes de chegar até aqui. Então, vamos lá. Se tem ordem de compra ou se não tem ordem de compra, não tem origem. Você está entrando daqui para frente. No meu caso, ela tem ordem de compra. Ele está perguntando qual é a minha BU. Eu vou chamar minha BU aqui, ó. O meu item, eu vou colocar aqui, ó. Eu criei um uso e consumo 001, papel de impressora 4. External item é quando você vai na nota fiscal, tem um código. Lá na nota fiscal pode ser o meu número. Meu número, o do fornecedor emitindo para você. Então, eu cadastrei esse item como número externo 9999. Tipo, produtos, quantidade 10. A unidade aqui, nessa instância, já estava EA. Eu não quis mudar. Poderia colocar o N de unidade. Mas deixei aqui de unitário em inglês, o EA, e vou colocar o preço de 24. O CFOP Outbound é quando a nota fiscal foi emitida. Olha a lista que está aqui, tá vendo? Vou colocar 5101, por exemplo. E o de Inbound, 1556, que é uso e consumo, certo? Vou firmar aqui. Ó, uso e consumo. Tudo bem, se tivesse outras informações, classificações, código do produto aqui, ó, categoria do produto, código fiscal, etc, etc, viria aqui preenchido. No meu caso, não vem. Eu estou fazendo manual. Eu estou salvando ele aqui para poder seguir aqui embaixo. Então, aqui eu tenho os dados da PO, e agora aqui, ó, eu vou vincular a PO. Eu tenho os dados da PO, mas eu ainda não informei o número da PO, o número da linha da PO e por aí vai. Tá? Então, aqui, ó, eu já deixei algumas POs criadas, então vou pegar o número 2. Esse número 2 é o número da minha PO, tá? Não coloquei PO na frente, deixei 2 mais. A linha, para cada PO eu criei uma única linha, então é 1, ó, papel e impressora. O schedule, ou seja, a programação dela aqui, ó, 10 unidades. A quantidade que eu estou recebendo, pode ser que eu receba parcial, né? 5 agora e 5 depois. No caso aqui são 10 mesmo. Tá vendo? 10 ao preço de, ó, o número do item é o 9999
Eu não trouxe o preço aqui, mas não tem problema. Salvei. Beleza? Continuando aqui. Então, esses caras aqui, se eu preenchesse o XML e já tivesse o número da ordem de compra, basicamente ele apareceria aqui, ó, né? Desde que estivesse vinculado, ele já traria aqui isso preenchido. Isso aqui você tem como fazer um depara. Eu acho que saiu na 22C, se não me engano. Você tem um mapeamento para fazer o código do CFOP para ele fazer a derivação. Se acontecer determinadas situações, ele automaticamente já preenche aqui o CFOP para você, tá? À medida que você trouxer as informações do seu XML, além de ele trazer as informações aqui da PO, ele também vai trazer as informações de impostos. Eu não tenho nenhum imposto cadastrado e vinculado, logo ele não trouxe nada. Mas no seu caso, você vai ter feito a parametrização do ICMS, do IPI, do PIS, do COFINS e outros impostos, ICMS de FAO e por aí vai, né? Então, você vai ter os outros impostos aqui que, de acordo com a tag que aparecer no XML, ele vem aqui e complementa os dados, tá bom? Finalizando o bloco 2, vamos para o bloco 3. No bloco 3, se eu tenho algum custeio, algum incremento que veio também junto com a nota, ele poderia aparecer aqui e eu faria aqui a alocação dele, né? Por exemplo, veio frete. Então, eu vou pegar aquele frete e ratear pela quantidade de itens que veio ali na nota, né? Poderia ser feito aqui. Eu não tenho esse exemplo, então está em branco, tá? Bloco 4. Bloco 4, eu posso ter outros tipos de documento, outras vinculações aqui, complementares, né? Informações aqui, ó. Legal Process, Reference Fiscal Document, posso ter alguns outros complementos aqui para acrescentar no meu FDC. Não tenho nada por enquanto, então não mexo. Bloco 5 e o último. No bloco 5 aqui, eu vou fazer o processo de validação de todos os conteúdos anteriores, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou validar a nota. Tem algumas ações aqui, mas essa aqui eu quero validar o documento. Então, ele vai correr aqui, ver se o cabeçalho bate com a linha, se os custos adicionais foram rateados, se outros documentos também. Ó, ele criou uma retenção aqui, ó. Então, primeira coisa que você precisa ver, o total que ele encontrou da sua nota bate com o total informado? Muitas vezes não bate. Já é um problema também para você resolver no FDC. No meu caso aqui, bateu. Às vezes você tem imposto incluso e a sua parametrização de impostos não está dessa forma, ele acaba somando o imposto aqui ao invés de deixar por dentro. Então, dá uma diferença aqui. Aí você ou tem que ajustar aqui de forma manual, informado manual, self-assessment, você pode tentar ajustar aqui, ou você tem que botar lá na parametrização de impostos para poder fazer isso. O que ele me acusou aqui? Ele me acusou um ponto aqui, que é o seguinte, isso é o parceiro fiscal que faz. A validação é como se fosse a manifestação favorável desse documento, dizendo, ó, realmente esse XML me pertence, eu comprei, está de acordo, eu aceito essa nota emitida contra mim, pessoa jurídica, né? Isso geralmente é o parceiro, né? Tem um fluxo aqui, um conector para poder voltar essa informação e ele mesmo disparar isso e fazer de forma automatizada. Aqui eu não tenho isso, não tenho nenhum parceiro conectado, então eu vou fazer isso de forma manual, tá? Estou fazendo a validação eletrônica do documento. Então, o que você tem que fazer? Se você tem o parceiro, ele vai fazer isso para você. Ó, liberei, então eu não tenho mais nenhuma ação aqui. Quais são os próximos passos? Eu tenho que fazer a conferência física do material. Não consigo fazer a conferência física antes de fazer o fluxo do FDC. Tá? Por mais que seja desejável, por mais que clientes peçam, por mais que alguns outros sistemas façam,
por enquanto, nessa versão aqui, 23B, eu primeiro tenho que fazer a entrada do FDC e depois a entrada do material, tá? Quando eu estou falando de FDC. E aí, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Confirmar as entregas. Então, que eu recebi aquele produto. Aqui são 10 pacotes de sulfite. Eu vou confirmar aqui e vou validar aqui. Em alguns casos, você vai falar, mas não é a mesma área que faz, são áreas diferentes. Não tem problema. Você consegue fazer essas segregações aqui, tá? Por roles, perfeito? O status do documento, como é que ele ficou? Capturado. O que quer dizer esse capturado? Quer dizer que ele concluiu todo este processo aqui, ó. Deixa eu dar um cancelar aqui. Ó. Aqui na tela de consulta dos FDCs que você entrou, ele vai aparecendo aqui aqueles que já foram concluídos. E esse capturado vai aparecer aqui para você na bancada do Contas a Pagar. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Vou clicar aqui. Vai aparecer aqui, ó. Fala, pô, mas o número da nota não era esse número todo. Aqui o FDC, ele faz uma concatenação entre número da nota, mais série, mais, se não me engano, data e mais CNPJ, tá? Se não me engano, tem esse detalhamento aqui na documentação ou no material que foi disponibilizado aí pelo Gustavo. Acho que foi esse ano que teve uma sessão de FDC, tá? Lá no Video Hub da Oracle, perfeito? Vou deixar o link também aqui no conteúdo. Então, ele concatena essas informações. Isso é um outro ponto muito importante aí, de erro que acontece. Não vem para cá. E aí fala, pô, tá lá capturado, mas a nota não vem para cá, o que aconteceu? Grande parte também dessa situação é devida ao cadastro de fornecedor. Por quê? Porque no cadastro de fornecedor não tinha método de pagamento. Deixa eu abrir uma nota aqui para você ver, ó. Se você não tem definido um método de pagamento padrão para o seu fornecedor, ele não vai gerar essa nota aqui no Contas a Pagar, vai ficar parado. Eu vou aqui em parcelas, para te mostrar, por exemplo, ó, um método que eu defini como padrão é cheque. Tá? Então, qualquer coisa que vai acontecer, ele vai gerar o documento aqui com a parcela e dentro da parcela o método cheque. Caso não tenha acontecido isso, aonde você vai ver o documento? Provavelmente aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Correct Import Errors. Se você clicar aqui, ele vai criar uma planilha Excel e na planilha ele vai dizer para você, ó, a nota fiscal tal, aí ele vai dar o motivo do erro, né? Ó, não foi encontrado o método de pagamento, ou o método de pagamento inválido, eu não lembro o erro correto. Tudo bem até aí? Então, essas são as principais características de um fluxo aqui do FDC, perfeito? Então, tudo isso que eu te falei, aqui da documentação, da nota ter subido, etc. Deixa eu te mostrar a carinha do XML. Esse XML aqui, para você que não teve contato com o XML, eu estou pegando um XML aqui de um ovo de Páscoa que eu comprei faz um tempo, e te mostrar como é que funciona aqui. Ele tem vários blocos aqui, ó. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou abrindo eles aqui e vou comentar brevemente aqui para você. Aqui eu vou ter, ó, no primeiro bloco aqui, ó, a unidade da federação, 35, se você for lembrar lá do código do IBGE, é o estado de São Paulo, lembra? Dá uma olhada lá naquele cadastro. O tipo da natureza da operação que você está mexendo, né? A nota fiscal, a data de emissão, o código do IBGE do município que está sendo emitido, outras informações, o emitente, ó, quem que emitiu foi a Cacau Show, a estrada tal, não estou ganhando merchan deles, tá? O endereço aqui de quem emitiu, o destinatário, que seria eu, então vou abrir aqui, ó. Daniel, o endereço, o código do município seria São Paulo também, etc. Produto, ó. Então tá aqui, ó. Esse código do produto, lembra que eu falei para você? Lá na nota, no FDC que eu estava preenchendo, eu falei para você que tinha um código do item. No meu caso, eu coloquei UC, que era uso e consumo 001,
é o código do item nosso, do projeto, e o código externo do item estava 9999, 4 vezes o número 9. Esse cara aqui, ó, ele consegue cruzar a informação desse item com o que está lá no seu cadastro. Tá? Então tá aqui, ó, o código, descrição, o NCM, ó, tudo isso aqui é pré-requisito para você fazer, tá lá na documentação da Oracle, né? CFAP, ó, lembra o CFAP que eu te falei, ó, 5102. Então é isso que você tem que fazer o mapeamento fiscal antes de sair configurando o FDC e por aí vai. Ó os impostos, ó, ICMS, IPI, PIS, COFINS, tá vendo? ICMS já pago via substituição tributária isento ou não sujeito a IPI. Então, esses impostos aqui, se você não tem parametrizado, como ele vai estar com a tag aqui, ó, você não vai conseguir subir esse XML. A mesma coisa no item 2 aqui, por aí vai. Tá? Aqui, deixa eu ver se ele tem... Ó, isso aqui é importante para você entender. Quando você fala, pô, Daniel, onde que eu coloco o número da PO lá no XML? Você vai ter que pedir lá para o seu fornecedor, a hora que ele emitir o XML, colocar o número da PO. E o número da PO é esse cara aqui, ó. Se ele vincula o número da PO aqui, a hora que você sobe o XML, aquela amarração que eu fiz no segundo bloco, lá embaixo, né, que eu chamo o número da PO e faço match, ele vai fazer por aqui, porque ele vai entender quem é a PO junto com o seu XML com a nota. Tá? Então, esse cara aqui é o cara que a aplicação usa para poder fazer esse match. Beleza? E tem outras informações aqui e por aí vai. Mas só para quem nunca viu XML, eu estou usando o TextPad, o Notepad++, tem um plugin que você baixa aqui para poder trabalhar com o XML aqui, é mais fácil. Tá? Vamos para o último bloco aqui. O último bloco eu vou tentar simular com você a importação do XML, que é basicamente essas informações aqui, mas eu vou mostrar na aplicação como é que ela vai funcionar, perfeito? Então, primeira coisa que você tem que ter aí, esse XML ele tem que estar salvo com .zip. Então, você tem que compactar ele para poder subir aqui, perfeito? Se não me engano, saiu uma atualização, não sei se na 23A ou 23B, e dentro desse pacote você pode subir mais de uma nota. Eu ainda não testei essa funcionalidade, tá? Vou testar aqui, depois eu volto. Mas como é que a gente sobe XML? Primeira coisa, ou o seu parceiro fiscal ou você vão carregar esse XML dentro da aplicação. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Aqui dentro, ó, Tools, File Import Export. E aqui, ó, você vai dar um mais e vai carregar aqui, ó. O meu XML, ele é essa nota aqui, ó. Eu já compactei ele para esse cara aqui, ó. Então, vou clicar nele aqui e vou dar um abrir. E aqui, a conta que você tem que usar é essa aqui, ó. Talvez esteja pequenininho, ó. Deixa eu tentar dar um zoom mais aqui. Tá vendo? Você faz supplier message /import. Perfeito? Então, você coloca o seu XML zipado, apontando para esse cara aqui. Vou salvar ele aqui. Beleza, tá aqui. O fato de você colocar aqui não quer dizer que ele já processou. Tá? O parceiro fiscal também vai colocar essas informações aqui. Na sequência, você tem que rodar um processo de importação, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, Import Brasil Electronic Document. Eu vou colocar ele aqui, ok. Ele não tem parâmetro, tá? Ó. Só submeter, ok. E vou aguardar ele processar. Esse aqui tá bem rapidinho. Essa linha aqui que eu estou aguardando, tá? Sucesso. O que que ele faz nesse processo? Ele carrega ali do UCM, que é aquele local que a gente colocou, para uma tabela, digamos, intermediária, tá? Dessa intermediária, aí sim ele carrega para a tabela do FDC, que é esse segundo processo aqui, ó. A gente costuma falar de staging table, né? Uma tabela temporária. Falar alguma coisa, fala, pô, Daniel, você errou, deixa um comentário aqui embaixo. Aí eu faço o disclaimer ou faço a errata proporcional, perfeito? Esse cara aqui, eu vou rodar para ele aparecer lá na nossa bancada, tá? Aqui ele vai ter algumas informações. Eu posso rodar ele assim, eu não tenho campo obrigatório aqui, ou posso indicar para ele, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ó, eu tenho alguns documentos aqui que eu estou tentando subir, tá? Você pode, em teoria, deixar ele assim, para que ele, de tempo em tempo, carregue todos os XMLs para ele, dependendo do fornecedor. Ou, se você quer carregar um fornecedor para uma determinada BU, é por aqui que você vai fazer, né?
Vai indicar quem é o fornecedor e quem é a sua unidade de negócio. Por exemplo, ó, o meu caso aqui é Calunga, não estou ganhando merchan da Calunga, né, porque aqui onde eu estou não tem Calunga, e aqui é a minha BU. Tá? Se eu quisesse subir só os dados desses caras aqui, então eu falo, ó, só quero desse fornecedor para essa minha BU, nesse intervalo de datas aqui, ó, pronto, eu vou deixar em branco aqui, tá? Ou quero tudo que seja novo, tudo que já existe, ou tudo de tudo. Vou tentar rodar em branco aqui, ó, para ver se sou contemplado. Perfeito? Aqui você vai deixar agendado e de tempo em tempo ele vai puxando as notas ali para você. Vou dar OK aqui, ele vai puxar aqui. Ele está acabando com um erro aqui, ó. Vamos ver se ele processa alguma nota aqui. A princípio ele falou que terminou com sucesso. Vamos dar uma olhada lá para ver o que aconteceu? Então vamos voltar lá aqui, ó, no FDC. Um parênteses aqui interessante. Para essa versão, não estou acusando, só estou fazendo um parênteses. Para essa versão, que é a 23B, eu senti um pouco de dificuldade para parametrizar o FDC. Por exemplo, o ícone do FDC aqui não apareceu nativo. Ele estava bloqueado. Quem está assistindo lá o Pulo do Gato, lembra dos casos Pulo do Gato e outra playlist que eu coloquei de Sandbox. Lá em Sandbox, eu mostro na estrutura que você pode ocultar, por exemplo, esse ícone aqui. E foi o que aconteceu para mim nessa versão, nesse ambiente. O ícone do FDC apareceu oculto. Eu tive que ir lá via Sandbox, ativar ele para ele poder aparecer aqui. Porque pelas parametrizações nativas não aconteceu. Não estou dizendo que sempre você terá que fazer isso. Estou falando que para o meu caso, para essa instância, aconteceu esse fato pela primeira vez. Das versões 23A para trás, eu nunca tive que fazer isso. Tá? Então, fica um parênteses aí para você. Aqui, ó, vamos ver o que ele conseguiu carregar. Ó. Lifecycle, pending import, tem 4 caras aqui pendentes de importação. 2 notas aqui que já subiram. Ó, não veio nada aqui. Porque se tivesse OK, estava aqui na minha lista. Vamos ver o que ele trouxe aqui na exceções da interface. Ó, erro, 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 erro. Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue algum ou alguns, tá? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Tá com 8 erros. Vou clicar aqui. O que ele está falando aqui, ó? Deixa eu ver. Ó, unidade de medida inválida. Lembra que eu falei para você? Nessa instância não tem o N. Eu subi tudo como EA. Então, pode acontecer com você. Você está subindo uma nota que a unidade de medida alguém esqueceu de passar para o pessoal do cadastro. Não cadastrou. É um erro que vai acontecer. Então, se não forem lá ajustar no cadastro, não vai conseguir fazer a importação desse XML. Eu não sei se a gente consegue mudar. Vamos tentar completar os dados. Por exemplo, ele não entendeu quem é a entidade legal. Por algum motivo, ele não entendeu. Não estou falando que sempre você vai ter que vir aqui preencher, tá? Mas vamos tentar achar a nossa entidade aqui, ó. Eu tenho um agravante nesse ambiente, que é o seguinte, o cadastro que foi feito para a estrutura geográfica Brasil, não me pergunte por quê, nessas instâncias, ele não é feito conforme a documentação de LACS, que a gente conhece país, estado, cidade. Aqui eles não cadastram desse jeito. Não me pergunte por quê. Eles cadastram país, condado, town, aí depois de town coloca a zip. Não tem absolutamente nada a ver com aquela estrutura. Então, a gente acaba sendo prejudicado. Tá? Aqui, vamos achar a nossa BU. Na instância que eu estava mexendo, nem tinha Brasil cadastrado, então estava muito fácil. Mas, infelizmente, eu perdi a instância. Esse cara aqui, em tese, a gente resolveu. Não estou falando que vai dar certo, mas vamos tentar aqui. Ó, não achou a PO, tá vendo? Lembra que eu falei que tinha aquela tagzinha? Se não está preenchido, ele não vai saber quem é a PO. Talvez você tenha que arrumar aqui, tá? Estou colocando aqui. Vamos ver a BU aqui, ó. Achei a minha BU. O item. Ó, eu já sei qual é o item. Lembra aquele externo que eu te mostrei, ó? É a unidade de medida. Lembra da unidade de medida, ó? Eu não tenho o N aqui. Deixa eu tentar achar. O pior que está assim, EA minúsculo. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai trazer aqui, ó. Acho que talvez não.
Vamos tentar salvar desse jeito? Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Aqui não tem mais nada. E aqui também não tem mais nada. Talvez com esse valor de 240, acho que eu acabei queimando ele aqui. Pode ser que ele não encontre. Eu vou deixar ele aqui. Deixa eu ver se tem algum outro. Eu criei uma nova PO com esse valor 220. Vamos tentar deixar esse outro aqui também. Uma vez que você abriu aqui, ele vai obrigar a completar o dado. Aí ele reclamou, beleza. Ó, não está deixando eu voltar para poder arrumar o cabeçalho. Eu vou tentar pegar e, como eu criei uma PO nova, vou tentar vincular ela aqui para ver se aparece. Beleza, vou salvar aqui. Agora eu vou para a segunda aba e tomando cuidado de quando sair, salvar na primeira aba. O sistema não aparece nessa versão, pode ser meu cache, mas a princípio não está entendendo que cada nota tem vida própria. Então vamos aqui, ó. Purchase. Aí aqui eu vou achar minha BU. Vou achar o item, só tem um, né? A unidade. Como eu criei uma PO de 220, vamos tentar ver se... Deixa eu salvar aqui também. Vamos tentar ver se ele consegue identificar lá. Não achou. Vamos deixar desse jeito. Sabendo o que vai acontecer, deixa eu voltar aqui. Salve e fecho. Beleza. Ó, duas modificadas. Então, eu tenho 4 aqui que eu modifiquei. Eu vou tentar reprocessá-las para ver se alguma delas nos dá a felicidade de aparecer aqui, ó, tá? Esses erros foram por conta, por exemplo, Tava faltando o código IBGE do município, aqui não tinha cadastrado. Eu tive que ir lá e cadastrar, mas até eu verificar isso, eu já tinha tentado 4 vezes. Vamos tentar processar esse cara de novo? Vou deixar desse jeito aqui, vamos ver se... Ó, aquelas 4 que ele não estava mexendo, tá? Vamos ver qual que aparece. Aqui gerou. Vamos ver o que aconteceu aqui de diferente. Ó, ele não conseguiu importar as 4. Então aqui ainda. Tá? Ó, elas estão com menos erro, mas ainda estão aqui. Tá? Vamos tentar pegar uma aqui, ó. O que ele está reclamando? Vamos ver. Receiver could not be derived. Não encontrou aqui o receiver, ou seja, quem emitiu a nota. Ship from também não encontrou. Encontrou várias coisas aqui. Ó, acho que por isso aqui, ó, já é um problema. Deixa eu mostrar aqui. Esse cara aqui, por exemplo, tá vendo que ele está São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo? O código lá da geografia não está mais com o estado de São Paulo. Ele está com SP. Então, esse cara aqui provavelmente não vai subir. Tá? Esse cara aqui vai ter que ser rejeitado, porque já está errado. Provavelmente os outros que estão aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo? Tentar subir mais uma vez aqui uma nota. Deixa eu carregar ela aqui. Em teoria, ela está ok, o estado, toda a estrutura. Vou colocar esse cara aqui. Caminho aqui de novo. Agora vamos rodar ele aqui. Import Brasil Electronic, tá? Aqui não tem parâmetro. Aguardar ele processar aqui. Aí a gente roda esse cara aqui. Vou pegar este cara aqui, importar ele aqui. Ó. Esse tem parâmetro. Vamos ver se a nota está aqui. Essa que eu acabei de fazer, tá? Ver se ele vai conseguir importar aqui e vincular. Vamos consultar lá. Quando ele consegue importar, já vem direto aqui. Aqui ele parou com erro. Vamos olhar de novo o que aconteceu. 13 erros. Aqui, ó, ele ainda está pegando como São Paulo, São Paulo. Mas na amarração não está São Paulo, São Paulo. Ele não está indo mesmo nessa instância o XML, então eu acabo ficando só com os processos manuais mesmo. São esses aqui, ó, que a gente fez, infelizmente. Tá? Não depende 100% de mim. Então, esse aqui é o conteúdo do FDC. Eu vou deixar depois o amigo virtual. Vou tentar mapear aqui os principais erros que acontecem e vou pedir para o amigo virtual dar um complemento. Vou compilar esse conteúdo. Se você sabe de algum erro, passa para mim.
eu compilo isso e faço um amigo virtual ali. Então, você não vai aparecer, eu também não. E aí ajuda quem está assistindo o vídeo aqui, tá bom? Nos materiais aqui, a gente tem esses caras aqui, ó. Esse é o training lá do Video Hub que eu te falei. As documentações que dizem respeito ao FDC estão por aqui também. docs.oracle.com você consegue achar, no próprio Google você consegue achar, Bing consegue te ajudar, né? Se você fizer isso aqui, ó, deixa eu pegar um Bing aqui, perguntar para ele, fale-me sobre Fiscal Document Capture da Oracle Fusion ERP. Esse aqui é o ChatGPT 4, tá? Tá aqui no Bing. Ele pode te ajudar com algumas informações aqui, tá? Você consegue ter algumas informações, pesquisar aqui, etc. Interagir com ele e por aí vai. Então, te ajuda aqui. Perfeito? Gente, obrigado pela paciência. Espero que tenha valido aí o seu like, né? Comente aí, compartilhe com seus amigos, etc. E nos vemos no próximo vídeo. Não vou falar mais sobre FTC, eu vou entrar agora em TEX, tá? Eu vou deixar o amigo virtual iniciar o processo de TEX e na sequência eu vou falando aqui com você. Então, estou te dando um spoiler, tá bom? Obrigado a todos aí. Desculpa novamente o atraso, mas acontece aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço, fui, beleza. Valeu, tchau, tchau.